Estamos recebendo aqui a doutora Tereza Maia, advogada. Vamos falar de trabalho de crianças e adolescentes. E eu já quero, doutora, perguntar já de cara. Existem várias dúvidas, doutora, por parte aí dos pais e também dos responsáveis com relação, né, às crianças e adolescentes de entrarem no mercado de trabalho, doutora. Perante a justiça, existe a hora, ou seja, a idade certa para que essas crianças e adolescentes entrem no mercado de trabalho? Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Mar Azul. Já respondendo a sua pergunta, Fernando, existe sim, inclusive nós estamos agora, esse ano, fazendo 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado, que foi assinado esse Estatuto em 13 de julho de 1990. Então, e a Constituição Federal também tem os seus artigos que protegem, no artigo 227 da Constituição Federal, que protegem e orientam a inserção da criança e do adolescente no trabalho. Então, as crianças de 0 a 13 anos, elas são obrigatoriamente impedidas de exercer qualquer tipo de atividade. Entre 14 e 16 anos, essa atividade dessa criança, aliás, desse adolescente, né, já de 16 e 18 anos, ele pode sim trabalhar como aprendiz. Né? Inclusive, desde que não sejam em trabalhos, atividades laborais são permitidas que não sejam insalubres ou perigosos e que não façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Existe um horário, né, doutora? Exatamente, existe um horário, entre 22 e 5 da manhã. Só pode nesse período. Certo. Só então aqui, do 0 até os 13 anos, quer dizer, não é permitido, né? Não é permitido nenhum tipo de trabalho do 0 aos 13 anos. Aí nenhum tipo de trabalho. Nenhum tipo de trabalho, doutora. A partir dos 14 anos, de 14 aos 16 anos, ele pode sim trabalhar na função de aprendiz. E desde que não seja em atividades perigosas para a saúde dele ou insalubre. E também tem o horário, né, que você acabou de falar, entre 22 e 5 horas da manhã. Ah, tá certo. Bom, doutora, e o que mais que a senhora fala aí com relação ao trabalho de crianças e adolescentes, doutora? Bem, Fernando, eu essa semana, entre os dias 8 e 9, agora, quarta e quinta-feira agora, eu estive participando do primeiro seminário de Direito Consumerista e Proteção da Criança e do Adolescente. Nós tivemos várias palestras, debates sobre a inserção da criança no mercado de trabalho. Porque, veja bem, você assiste a várias propagandas, né, e aí está lá aquela criança, aquele adolescente, na função de ele estar trabalhando, ele está ali numa função de empregado. Isso. Então, quer dizer, e a transmissão daquela propaganda, já inserindo a criança e o adolescente no mercado de trabalho, ela também atinge em massa, ela massifica as crianças e adolescentes que estão também ouvindo, estão vendo, estão presenciando aquela propaganda. Então, existem os absurdos, né, que acontecem. Então, nesse seminário, nós discutimos muito, houve muitas palestras com a presença de vários palestrantes, como, por exemplo, aqui, doutor José Hilton Lima Moreira, que é um advogado, que falou sobre o estímulo ao consumo excessivo de alimentos, com a interferência aqui do debatedor Ricardo Ângelo, psicólogo, Vicente Ferri, secretário da Controladoria do município de Fortaleza. Nós tivemos também um palestrante, o professor mestre José Rivaldo Lima Coelho, personal trainer. Ele falou sobre a atividade física atrelada à boa alimentação, auxiliará no combate à obesidade. No dia 9, nós tivemos a conscientização à sociedade sobre a garantia dos direitos da criança e do adolescente. A palestrante foi a professora mestre Mônica Silande Oliveira, da SEDECA Ceará, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. À tarde, aliás, ainda pela manhã, nós tivemos os filhos da sociedade consumerista na atualidade. 2 palestrantes, doutor Hércules Saraiva do Amaral,
E à tarde nós tivemos os temas: as abusividades na publicidade e o público infantil, a violência sexual e o bullying nas escolas. E às 17h30 tivemos o encerramento. Então, quer dizer, foram temas que abrangeram esse universo consumerista de crianças e adolescentes, que inclusive interfere na nossa vida cotidiana. Por exemplo, você vai para um mercantil, você vai fazer sua feira, se você leva seu filho, né, então ele interfere muito no que você vai comprar. Porque, inclusive, ele foi atingido por aquela propaganda que o levou a querer aquele objeto, aquela certa marca, inclusive, nós tivemos lá uma pessoa que falou sobre um palestrante, que falou sobre aquela propaganda: compre batom, compre batom. Então, quer dizer, era uma forma, inclusive, de hipnotizar o pai para adquirir aquele produto. Né? Então, a criança, inclusive, tivemos lá um palestrante que disse que a criança de 3 anos, de 3 a 5 anos, tem mais de 5.000 horas de televisão. Então, quer dizer, é muito preocupante. Né? Então, esse seminário, ele abriu muito os horizontes na cabeça das pessoas que estavam lá presentes, com relação ao consumo e com relação também, mais tarde, ao bullying na escola. Inclusive, eu também fiquei muito preocupada depois desses debates, com essa forma, né, do trabalho infantil da criança e do adolescente. Por isso que eu queria aqui falar sobre uns dados muito interessantes, que de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, atualmente há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Segundo o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 2013 havia 168 milhões de crianças e adolescentes trabalhadoras no mundo, sendo que 5 milhões estão presas a trabalhos forçados, inclusive em condições de exploração sexual e de servidão por dívidas. Meu Deus. No Brasil, na divulgação da última PNAD de 2012, aproximadamente 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, ou seja, naquela faixa etária que é proibido o trabalho infantil, estavam trabalhando no país. Se considerar da faixa etária entre 5 e 13 anos, a pesquisa aponta cerca de 554 mil meninos e meninas em atividades laborais, ou seja, o que é absolutamente proibido. Aí você me pergunta, Fernando, onde é que a gente encontra essas crianças, esses adolescentes? Eu ia fazer essa pergunta. Então, a gente vê essas crianças e adolescentes em caixa de atendimento, em depósitos de material de construção. Ela fica, inclusive, faróis de trânsito ali parado, no farol de trânsito. Então, quer dizer, ela fica misturada à paisagem. E geralmente você não vê, você não percebe isso aí. Elas trabalham na zona rural, em carvoarias, né? Em aqueles fornos que fazem tijolos, existe muito isso ainda. Quer dizer, a gente tem que se preocupar muito. Né? Esses temas foram bastante debatidos lá, e eu fiquei, o que me toca mesmo, me tocou na realidade para eu trazer, né? A gente não está aqui nem fazendo hoje o nosso normal programa. Por quê? Porque é uma situação preocupante no Brasil. Então, inclusive nos trabalhos domésticos. Eu queria dizer, no relatório aqui, mais comum é o trabalho infantil doméstico, né? Exatamente. E aí a mãe vai dizer, então quer dizer que eu não posso utilizar o trabalho do meu filho ou da minha filha para me ajudar em casa? A gente não está falando em ajuda, a gente está falando daquela criança que fica, inclusive, tomando conta dos menores, dos irmãos menores. Então, quer dizer, isso atrapalha no estudo, lazer e esporte daquela criança. Porque, veja bem, o artigo 227... Até porque, doutora, esses são casos muito difíceis de serem percebidos. Percebidos, né? Exatamente. Eu não posso usar? Você pode usar. Mas como orientação dentro da sua casa. Não pegar aquele seu filho e tirar aquele pedaço do dia, aquele horário do dia para ficar lavando roupa, lavando louça, ajudando. Não, mas eu estou orientando. Não, você não está orientando. Você está retirando de seu filho
a possibilidade de ele ter um lazer, um esporte e a educação mais aprimorada. O artigo 227 da Constituição Federal diz: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o que mais que a gente vê com relação ao trabalho infantil é o quê? A exploração. Porque não é possível que uma criança entre 0 e 13 anos ela esteja trabalhando. Por quê? Porque ela ainda não tem o seu total desenvolvimento, nem físico e nem mental, para tanto. Portanto, ela tem que ser respeitada. Doutora, quer dizer que o trabalho infantil é muito mais comum do que pode parecer e está presente diariamente diante de nossos olhos em suas diversas formas, tanto em ambientes privados quanto públicos, né, doutora? É verdade. Então, o que eu peço aqui hoje é que as pessoas que têm a obrigação, a família, o Estado e a comunidade, esses entes, eles observem que a criança e o adolescente é o nosso adulto do futuro. Então, devemos, de qualquer forma, protegê-los e eliminar, erradicar totalmente qualquer forma de trabalho de crianças e adolescentes. Doutora, só repetindo, então, tirando a dúvida, por que, então, essas crianças e adolescentes não podem trabalhar? Só repetindo, parece que ficou uma pergunta aqui de uma ouvinte. Fernanda, pede para ela dizer, então, repetir o porquê que essas crianças não podem trabalhar. Olha, resumidamente, foi exatamente o que eu acabei de falar. Em primeiro lugar, crianças e adolescentes devem ter as suas garantias e direitos ao acesso à educação, ao lazer, ao esporte e também os cuidados por parte dos responsáveis. O que eu acabei de falar, que é a família, primordialmente a família, o Estado e a sociedade, né? A comunidade em que ele vive. Então, há de haver essa proteção e ela está guardada na Constituição Federal. A gente deve respeitar, porque, como eu acabei de falar, você está tirando a família que aceita esse trabalho doméstico dessa criança, desse adolescente, como forma de dizer que não está me ajudando. Ah, mas eu passei por isso, a minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, eu não morri, eu não arrancou nem um pedaço. Não, eu não estou aqui dizendo que, senhora mãe e senhor pai, que uma orientação é muito diferente de você obrigar aquela criança, aquela adolescente a trabalhar. A gente vê mais isso em casa com relação às meninas, não é verdade? Então, você tem que ter muito cuidado. Os meninos, até que menos, mas as meninas, elas são muito mais atacadas com relação a esse trabalho obrigatório dentro de casa. Se você vai orientar uma coisa, se você vai obrigar, é outra totalmente diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, respeitar essa faixa etária, respeitar o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, para que tenhamos um adulto melhor, para que não tenhamos que discutir redução da maioridade penal, por exemplo. Nós estamos vendo agora na mídia essa redução, que eu creio que é um assunto muito delicado, que a gente tem que pensar, os nossos governantes têm que pensar, porque, na realidade, a formação da personalidade, ela está inserida nesse contexto. Então, a gente tem que, na realidade, pensar muito e proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Muito bem, conversamos com a doutora Tereza Maia hoje, falando sobre o trabalho das crianças e dos adolescentes nas idades aí de 0 a 13 anos, a partir dos 14 e também dos 16 aos 18 anos. Doutora Tereza Maia, na próxima sexta-feira já tem aí programado qual será o nosso assunto, doutora? Eu creio que a gente deve falar, continuar um pouquinho mais a mencionar o que eu falei, acabei de falar agora, né? Redução da maioridade penal. Que isso é um assunto que está fervendo. É verdade. Né? E as consequências
a gente tem que perceber também que as consequências é para o nosso mundo, é para a nossa comunidade. Não fica só, vamos reduzir. Não, tudo bem que no Brasil a gente tem várias maiores idades, civil, penal, eleitoral. Então, realmente, deveria haver uma unificação. Mas temos que perceber também o mundo em que vivemos e a forma como vamos tratar essa pessoa. Porque as nossas cadeias estão lotadas, né? E as nossas escolas estão esvaziando. Então, vamos construir mais escolas e menos presídio. Vamos pensar muito bem o que a gente vai fazer com essa redução. Assunto bom para a gente falar na próxima semana, então, viu, doutor? Eu acho que o Zelino tem uma perguntinha. Tem, Zelino? Tem, Fernando. Aqui, uma senhora está ligando para cá, doutora, a lei, né, já falando da criança, né, Fernando? Certo. Se pode ajudar em casa, se ajudar, assim, vamos supor, aguar o jardim, lavar as louças, né, chegar a d'água, isso, se tem algum problema. Não, com relação a isso, eu acabei de falar, não. Há uma linha muito tênue, muito frágil, entre você orientar e você obrigar. Então, se eu vou orientar o meu filho, é uma coisa. E se eu vou obrigá-lo a fazer isso, determinar que ele faça, por exemplo, vai aguar o jardim todos os dias, vai arrumar a casa todos os dias, vai lavar a louça todos os dias. Então, você está retirando daquela criança ou daquele adolescente a oportunidade de estar fazendo outra atividade, exercendo outra atividade naquele momento. Orientar é uma coisa. Você obrigar a trabalhar é outra. Então, não há nenhum problema. Olha, é assim, você tem que ajudar em casa, você tem que fazer assim, assim, assado. Mas isso aí é uma orientação, né? Inclusive, realmente, você tem que fazer isso. Minha mãe me orientou muito em casa. Mas tinha aquela obrigação de estar tendo seu lazer, praticando um esporte, uma atividade física, tendo o seu estudo, seu horário de estudo. Então, não se obriga, se orienta. Fernando, tem outra pergunta aqui do pescador. Vamos lá. Segundo aqui, mandaram aqui a mensagem aqui, doutora, o pescador. Eu sou pescador, né, ele disse que o menino tem 14 anos, ele pode conduzir ele até, assim, para ajudar o pai na pesca? É como eu volto a falar. Pode. Desde que ele não faça isso um costume. Desde que ele não tire o horário de seu filho estudar. Desde que ele não tire o lazer dessa criança. Desde que ele não tire o horário de uma atividade física. Então, realmente pode. Poder pode. Mas não como a título de obrigação. Entendeu? Então, quer dizer, o senhor pode e deve orientar seu filho. Mas não torne isso uma obrigação. Não torne isso para a criança a percepção de um trabalho. Doutora, muito obrigado pela participação. Sexta-feira, portanto, de volta aqui no Mar Azul Notícias. Um bom fim de semana, doutora. Bom final de semana a todos os ouvintes. Eu espero que tenham contribuído para a orientação no trato, do trabalho de seus filhos. Obrigado e boa tarde a todos. Até sexta-feira. Tchau.